Olá, meu nome é Carol e estes são os favoritos de 2023. Eu sei que esse vídeo tá bem atrasado, por pouco ele não sai em março. Aliás, os vídeos eram pra ter saído todos em janeiro, mas janeiro foi o caos. E outra coisa, se eu não aguentar o calor, eu ligo o ventilador, tá? Já fiquem de sobreaviso. Eu tentei reduzir ao máximo esta lista de favoritos. Eu acho que eu consegui. Eu não costumo fazer menções honrosas porque eu sou mais indecisa ainda para fazer as menções honrosas. Então eu, inspirada pelos vídeos da Nath do Redemunhando, costumo fazer um vídeo de leituras excelentes, aquelas que por pouco inclusive poderiam ter se tornado favoritas, mas por algum motivo seriam as menções honrosas, digamos. Vou ver se eu consigo encaixar esse vídeo ainda nesse mês, mas como tudo na vida é imprevisível, pode ser que eu encaixe mês que vem. Espero que vocês não liguem pra isso. A gente faz o que dá. Esses livros não estão por ordem nenhuma, eu escolhi, fui colocando aleatoriamente. Eu vou apresentar primeiro os livros físicos e, por fim, os livros em e-book. Eles vão estar todos linkados lá na descrição, se você se interessar pela sinopse, porque eu não vou conseguir falar de todas as sinopses de todos os livros. Se você se interessar pela sinopse ou quiser comprar qualquer um deles, ou estiver precisando de comprar qualquer outra coisa na Amazon, peço que utilize meus links e agradeço a todos que se lembram sempre de utilizar meus links. Isso faz muita diferença para manter as coisas no canal, né? E é isso. Vamos lá para os livros. Ai, meu Deus, acabei de descobrir um rasgo aqui no livro. Eu não sei quantos livros são, na verdade, eu não contei. Eu acho que são 17, não tenho bem certeza, mas já chegou a 30, né? Teve um ano que eu fiz 30 livros, então eu tô ficando mais contida. Vou começar pelo livro mais engraçado, disparado, que eu li ano passado, que foi o Gay de Família, do Felipe Fagundes, pela Paralela. Esse livro eu li em um dia. Eu já ri com livros, mas dei gargalhadinhas assim, né, sutis, dei aquelas risadinhas. Esse aqui eu gargalhei alto, eu realmente gargalhei alto. Eu ia na sala rindo, tentar contar o que estava acontecendo, porque eu não conseguia ficar parada, né, eu tentava contar pro meu pai o que estava acontecendo no livro, porque eu tinha que compartilhar com alguém o que eu tanto tava rindo. Esse livro aqui é muito, muito engraçado. A Dani, do canal Uma História Pra Contar, que está parado, Dani, ela disse que tem um humor que muito lembra o humor do Paulo Gustavo, e eu acho que esse livro daria, realmente, se for bem adaptado, daria uma boa adaptação para TV. Inclusive, ele vai ser adaptado, eu só não sei se para série ou para filme. Eu acho que ele ficaria melhor em filme. E ele tem um conto de Natal, que eu acho que vocês viram aí nas minhas leituras no mês de dezembro, que também é muito sensacional, mas para isso você precisa ler o Gay de Família primeiro. Esse livro, basicamente, vai falar sobre aquela família que é disfuncional, né, que é preconceituosa, e que você não precisa ficar preso a ela apenas porque ela é uma família. Você não precisa ficar sofrendo apenas porque ela tem o nome família. Você pode encontrar sua família em outros lugares, né, com amigos, com parentes mais distantes, com qualquer outra pessoa. Você pode formar uma família, que é o famoso tropo found family, né, uma família encontrada. E aqui o personagem principal, que é um personagem gay, ele vai ficar ali um fim de semana com os sobrinhos, que ele não conhecia, justamente por causa do preconceito. E aí a gente percebe que crianças não tem preconceito, elas são ensinadas a ter preconceito. A gente aprende isso. Inclusive, tem umas falas bem interessantes, se você pescar aqui durante o livro. Ele é bem curtinho, dá pra ler um dia. Ele tem 269 páginas. Eu não conseguia parar de ler, e é isso. Aí, outro que eu ri muito também, que foi o Esse é Pra Casar, do Alexis Hall, pela Paralela também, com tradução do Vitor Martins. Parabéns pela tradução, Vitor Martins, porque traduzir o humor britânico não é para qualquer um, porque o humor britânico ele tem uma característica muito própria, que é um humor ácido,
né? Humor. Eu acho que não tem palavra melhor pra definir, que é a sua acidez, né? Hoje em dia não, mas ela no passado foi reconhecida também por ser muito politicamente incorreta. Apesar de que não era totalmente politicamente incorreta, mas ali, se alguém é mais da minha idade pra trás, vai lembrar ali do Monty Python, né? Que era um grupo de comédia, né? Que apresentava muitos esquetes e tal. Que era, né, muito engraçado pra quem entendia, para quem gostava do humor britânico. Não é todo mundo que gosta, inclusive. Daí, esse aqui é uma continuação do Procura-se um Namorado. Então, nós vamos ver aqui o depois do Felizes para Sempre. Eu gosto desse tipo de tropo porque a gente vai ver que você ficar com alguém é uma escolha. Você tá ali, você encontra o seu parceiro, a sua parceira, vocês decidem ficar juntos, mas e aí, né? Depois desse Felizes para Sempre, depois desse encontro, você percebe que isso é uma escolha, né? É continuar todos os dias escolhendo aquela pessoa, né? Então você vê que vocês juntos vão passar por altos e baixos, inclusive não só vocês juntos, mas você individualmente também vai passar por esses altos e baixos, e isso vai espelhar na relação, né? Então a gente vai ver muito por isso. E como os dois personagens são altamente ansiosos, quem é ansioso sabe, né? Você cria cenários na cabeça que, na verdade, acabam nem existindo, né? Eles acontecem muito no futuro. Você faz conversas na cabeça que nunca vão existir e isso gera, às vezes, uma falta de comunicação. Mas não é aquela falta de comunicação que irrita a gente. É aquela falta de comunicação de quem é ansioso mesmo, né? Que a pessoa cria cenários na cabeça dela, que ela começa a criar mundos que, por vezes, não vão existir, na verdade. E isso cria muitas confusões, inclusive. E é muito legal, ele faz referências ali a um filme dos anos 90, que é o 4 Casamentos e um Funeral, e vai ter 4 casamentos e um funeral, e é muito interessante. Eu gostei demais desse livro. Preciso beber água e preciso ligar o ventilador. Aí, por mais que eu tenha lido 3 livros da Emily Henry no ano, eu cogitei botar eles nos favoritos, mas no fim das contas, eu achei que Louco por Livros era o que merecia estar nos favoritos do ano. Tanto que eu comecei a ler esse livro em dezembro de 2022 e terminei em janeiro de 2023, ainda em inglês, ainda não tinha sido publicado no Brasil, e depois eu fiz uma leitura conjunta quando ele estava no Kindle Unlimited, em português, obviamente, e foi uma leitura maravilhosa. Inclusive, quem traduziu foi a Ana Rodrigues. Eu fui lá conversar com ela sobre a tradução, porque ficou realmente maravilhosa. Pegou muito a essência, né, da Emily Henry, da escrita da Emily Henry, tudo que precisava ali, ela pegou direitinho, e aí eu fui lá parabenizá-la, conversar com ela sobre o livro e tal. Inclusive, todos os livros que a Emily Henry indica no final dos livros dela que tem a ver com livros, eu coloquei na minha página lá da Amazon. Então, se você quer as indicações desse livro, vai lá dar uma olhada. Os que estão sendo publicados no Brasil, eu tô colocando. E esse livro é muito interessante. Ele consegue ser, na minha opinião, ele é melhor que leitura de verão, apesar de que leitura de verão é muito legal, mas ele consegue ser melhor que leitura de verão porque ele vai fazer uma... como é que eu posso dizer? Reversão? Não, ele vai fazer uma reconstrução, uma desconstrução daquelas comédias românticas, né? Que normalmente o personagem ou a personagem principal ali vai pro interior, e aí ela ou ele estavam em um relacionamento, e aí a vilã era aquela pessoa que prezava mais a carreira, né? Era aquela pessoa que gostava de andar de salto, super bem arrumada, era aquela pessoa muito da cidade, né? Não gostava, não pensava em ficar no interior. Então aqui a gente vai ter essa desconstrução porque a nossa protagonista é essa pessoa. A gente entende que ela é uma pessoa que sempre quis viver na cidade, nunca quis se mudar da cidade, é uma pessoa que preza pela carreira, né? Ela sempre quis investir nessa carreira, inclusive ela é uma agente de editora? É uma agente editorial? Não sei. Ela é uma agente, mas o sonho dela é ser uma editora e ela tá buscando por isso. E o nosso mocinho, ele é um editor, mas que precisou ir
para uma cidade pequena para ajudar a família. Então, no momento, ele não tem escapatória. Por mais que ele goste de ficar ali na cidade, ele precisa ajudar a família dele. É uma coisa que todo adulto que é ligado à família entende. E aí nós temos outras coisas que são igualmente importantes na história, por exemplo, a relação da mocinha com a irmã, porque qualquer irmão mais velho, né, qualquer primogênito aí na família vai entender, bem que não precisa ser necessariamente primogênito, mas qualquer irmão mais velho vai entender o que é se sentir protetor com relação ao seu irmão mais novo. Então ela se sente muito protetora, ela se sente que é importante, né, que é primordial na vida dela cuidar da irmã mais nova. E também ela vai para essa cidade, né, empurrada ali pelas coisas que a irmã mais nova quer fazer, e ela fica muito preocupada com a irmã mais nova ali, porque ela tá prestes a parir, né, e a irmã mais nova tem ali uma personalidade que é muito diferente. Ai, como é que é o nome da mocinha? Da Nora. A Nora, ela é mais reservada e tal, e a Liv, ela é toda espevitada, mas ambas gostam muito de ler. E aí, né, nós vamos ter os temas secundários, eles são muito importantes. E nós vemos aqui esses temas tratados de forma madura. Esses temas, eles são para personagens maduros. E eles são temas tratados de formas mais maduras. E eu gostei muito de como o livro terminou. Porque o livro terminou como dois adultos seguiriam com suas vidas, né? Como dois adultos decidiriam ali naquele momento. Mesmo que o epílogo tenha sido maravilhoso, como eu adoro epílogos. Então, a última frase é pra quebrar. Mas o epílogo, né, é um epílogo que a gente espera, mas a decisão deles no último capítulo é uma decisão de dois adultos, né? Dois adultos que sabem quais são suas prioridades, suas responsabilidades, e eu gostei muito desse livro por causa disso. Aí nós temos um dos livros que eu mais gostei nesse ano, de romance assim jovem, que foi o Pimenta e Mel, da Bolo Babalola, que eu me apaixonei pela escrita dela com Amor em Cores, mas eu preferi entre os dois, né, pra escolher entre um e outro, eu preferi colocar esse, com tradução da Bruna Barros, pela Harlequin. Esse livro aqui, eu peguei a lista de gatilhos, e você pegando pela lista de gatilhos, você vê que mesmo a idade ali dos personagens sendo de 20 e poucos anos, eles estando ali na universidade, os gatilhos ali, que são os temas abordados nesse livro, são muito adultos. Então, ele tem ali cenas sensuais, eu não lembro se são cenas exatamente descritivas, eu acho que sim. Esse é um livro extremamente musical, inclusive ele tem aqui no final, mas se você procurar no Spotify uma lista com o nome do livro, você vai achar várias playlists com o nome do livro, tanto em inglês quanto em português. Ele é um livro muito musical, até porque tem a ver ali com o programa de rádio da mocinha, mas pelos temas tratados, são temas muito adultos, né? Porque quando o livro é adulto, ele não necessariamente envolve só cena de sexo. Ele envolve outros temas, como traição, toques indesejados, brutalidade policial, racismo, colorismo, assédio, fotos indesejadas sendo tiradas e chantagens a partir disso. Então são coisas que parecem que não, mas são pesadas. São coisas que podem deixar marcas, né? Podem atrapalhar ali a leitura de algumas pessoas. Sendo o livro em Young Adult, ele me deixou atenta, né? Porque eu li ele muito rápido. Eu li 2 vezes, na verdade. Eu li ele muito rápido porque ele tem dramas, vulnerabilidades ali dos personagens, aquele entusiasmo infinito, né? Aquele entusiasmo de jovens, capacidade imensurável, tratado de forma delicada e com muito êxito. Fora que ali tem a comunidade preta dentro da universidade que tem muita assertividade em relação à sua etnia, né? E isso me deixou muito feliz, porque mesmo tratando ali do tema do racismo, a gente vê muitos livros que não tem isso. E ali nós vemos jovens com muita assertividade, falando de seus cabelos, falando de suas roupas, da cultura pop negra. E eu gostei demais disso,
sabe? Isso me deixou muito feliz. E é isso. Eu indico demais esse livro. Eu acho que foi um dos romances que mais me deixou empolgada no passado. Aí eu li 2 livros, olha só, 2 livros de não ficção, o que é um milagre, ano passado, né? Apesar de... Eu li mais algum? Assim, 2 do mesmo autor, mas eu acho que o outro vai para leituras excelentes. Meu Deus, não sei se vocês ouviram daí, mas deu um relâmpago agora, que foi o Futuro Ancestral do Ailton Krenak pela Companhia das Letras. Como sempre, Ailton Krenak trazendo ideias que explodem nossa cabeça, apesar de serem ideias simples. Ele trazendo com aquela forma de... Ele não é ele que escreve esses livros são ensaios e são transcritos de palestras suas. E ele segue aquele exemplo dos povos originários, né, que é transmitir conhecimento através da oralidade. Então, os textos têm muito disso, né? Às vezes eles repetem um pouco ali as ideias, né? Porque é muito isso mesmo, você não vai se enrolar se você pensar que são textos vindos de palestras, né? Então, vindo dessa coisa de passar história oral. Ele nos apresenta essa ideia de que para olharmos para o futuro, a gente tem que olhar para o passado. Por isso que ele fala de futuro ancestral. Ele bate nessa tecla de que a humanidade, como é vista hoje, ela é extremamente prejudicial, porque nós temos uma história única, né? Nos é apresentada uma história única, como a Chimamanda já apresentou essa ideia, né, num vídeo, inclusive num livro dela, que também é desse tamanho, que ela também tem vídeos, falas dela, né, que saem no YouTube e que depois se transformam em livros, que é o A História Única, que nós temos essa ideia de humanidade muito eurocentrada e que nós temos que parar de pensar a humanidade desse jeito. E ele fala muito sobre pensar de mudarmos a viver a maneira como vivemos, né? Ele toca em vários outros assuntos ali e é engraçado que é tudo num livro muito fininho, são vários assuntos abordados e é um livro fininho e você fica, tá, mas e agora? Você não sabe muito bem o que pensar depois disso. Ele fala um pouco da pandemia, que é um pouco do que ele falou na Vida Não É Útil. Você fica meio perdido porque são muitas ideias. Eu não consigo encontrar uma palavra, porque inovadora não chega nem perto do que eu gostaria de falar sobre essas ideias que ele apresenta aqui. Inovador não é uma palavra, porque são ideias trazidas dos seus ancestrais, então inovador não é exatamente inovador, mas são ideias disruptivas. Eu não gosto muito dessa palavra, porque parece palavra de empreendedor. Mas são ideias disruptivas, eu não consegui encontrar uma palavra melhor. Mas são palavras que dão aquela mexida no nosso pensamento. E outro livro que, né, explodiu minha cabeça foi O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, também pela Companhia das Letras. É outro livro muito curtinho. Se você tirar aqui as referências bibliográficas, ele se torna mais curtinho ainda. Ele tem, sem as referências, 129 páginas e as letras são enormes, então... Mas ele traz esse livro... Ele apresenta ideias, na verdade, que a Cida Bento trouxe a partir das teses de mestrado e doutorado dela. Que ela percebeu ali que homens tem um pacto narcísico, que ela chamou, de podar o crescimento de pessoas não brancas e mulheres, né, que isso inclui o machismo, de podar essas pessoas a ascender em locais de poder, deixar que essas pessoas permaneçam em locais de subordinação. Por exemplo, se você for perceber, CEOs, donos de empresa, gerentes, sempre são homens e sempre são brancos, né? Então ela chamou esse pacto de pacto narcísico da branquitude. Então ela diz que é um pacto involuntário, que
não é uma coisa conversada, mas que homens brancos fazem involuntariamente, mas eles fazem para proteger uns aos outros de que pessoas não brancas e mulheres ascendam ao poder. Ela explica um pouco mais sobre isso e vai dando exemplos e que isso é engraçado porque isso eles usam a justificativa da meritocracia, né? Por que que as pessoas não brancas e mulheres não ascendem aos locais de poder porque elas não estão merecendo esses locais, né? A meritocracia não deixa. E esse livro, assim, eu indico pra todo mundo, como eu indiquei livros lá no meu Instagram, no Dia da Consciência Negra, pra pessoas que buscam o letramento racial, que é uma coisa que eu tenho feito, inclusive eu faço parte ali do Leituras Decoloniais. Esse livro fez parte, né, do Leituras Decoloniais, pra tentar aprender, né? Eu não vou nunca ter essa visão de vida, porque não faz parte da minha vivência, mas eu sempre quero continuar aprendendo, porque eu acho que é de suma importância, porque eu faço parte da sociedade, e eu faço parte de uma sociedade em que a maioria das pessoas são negras e pardas, então isso é extremamente importante. Aí eu li Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus, pela Arqueiro, com tradução da Maria Carmelita Dias. Esse livro, ele tem uma frase assim: imagine se todos os homens levassem as mulheres a sério. Imagina um mundo assim. Então, aqui nós temos uma mulher nos anos 60, que é uma mulher que tentou concluir sua pós-graduação em Química, mas por algum motivo, um motivo pesado, ela não conseguiu. Inclusive, esse livro foi vendido como um romance leve na época, um romance, né, fofinho, tranquilo, leve, porque tem um romance aqui, mas ele não é. Ele discute temas sérios. Inclusive, eu acho que ele é um livro adulto, porque ele tem cenas, assim, mais problemáticas, né? Eu tô pegando leve, mas é só uma cena mesmo, não é muita coisa, mas quem lida com desvalidação, desvalorização do seu trabalho, da sua vida, só pelo fato de ser mulher, vai entender muito do que eu tô falando, pode até se sentir mal por causa disso. Essa mulher, ela é interessante que ela não desiste, ela sempre tá ali lutando, porque ela tem uma característica de que ela leva as coisas na literalidade, né? Ela leva as falas das pessoas literalmente, e ela não desiste, né? Ela quer ser química de qualquer maneira, ela quer falar de química, e aí ela acaba tendo ali, tá na sinopse, tá? Ela acaba tendo um programa, ela acaba sendo levada ali por todas as suas tentativas de trabalhar com química, ela acaba sendo levada a um programa de culinária, um programa noturno de culinária, em que ela explica os termos químicos e o que acontece quimicamente enquanto ela prepara ali as mais variadas comidas, né? Os mais variados ingredientes e tal. E ela vai falando sobre o poder das mulheres de fazerem as coisas que elas desejam. Inclusive, isso deixa muita gente pé da vida com ela. E esse livro é simplesmente fenomenal. Eu indico demais. Aproveita aí que mês que vem é Dia da Mulher. Coloca o seu livro, faz aí uma maratona só com livros de mulheres, apesar de que eu tô nos últimos anos basicamente lendo mulheres, que eu acho que isso mudou minha percepção das coisas. E é isso. Aí eu li Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, pela editora Palas. E é aquela coisa, né? Li um livro da Conceição Evaristo, ele vai automaticamente para os favoritos, porque não tem um livro da Conceição que eu não vá ler. Esse aqui foi o primeiro romance que ela publicou. Como primeiro romance, ele simplesmente foi fenomenal. Ele simplesmente arrasou. Ele é curtinho, ela consegue dizer muito em poucas palavras, tá? Ele tem 118 páginas. Deixa eu ver aqui, isso aqui é o pós-fácil. Então ele tem 111 páginas. Ele não tem capítulos, ele vai sendo contado em grandes parágrafos e ele é um romance de formação. Nós vamos acompanhar ali a história da Ponciá desde pequena até a sua idade adulta. Eu não sei se chega a contar da morte dela, eu não lembro.
Acho que sim, eu não vou contar. Mas ela fala também muito de ancestralidade ali, da ligação ali dela com a família e da mudança dela de uma cidade ali do interior até a cidade grande e como ela vai vivendo ali, né? Como pessoas negras naquela época eram marginalizadas. E enfim, né? Conceição Evaristo, não tem como errar. Aí eu li um livro, eu já li muita coisa dessa autora, mas esse livro foi o mais diferentão dela. Eu li para a leitura conjunta lá da Ione e a discussão foi excelente porque todo mundo era leitor dessa autora, mas esse livro pegou todo mundo de surpresa, que é o Adultos da Marian Keyes pela Bertrand Brasil, com tradução da Caroline Horta. Esse livro é muito diferentão, porque ele é um pouco drama, ele é drama, mas tem umas coisas ali que são meio, não diria engraçadas, mas todo adulto se identifica, então torna um pouco engraçadas por causa dessa identificação com essas passagens. E aí nós acompanhamos uma família ali, uma família grande que tenta manter as aparências, né? Os vários casais ali tentam manter as aparências, alguns têm mais dinheiro que os outros, então eles tentam manter as aparências ali de casais que se dão bem, eles passam as férias juntos e como toda família tem seus segredos, suas tretas. E o mais interessante é que lá pelas tantas, uma dessas parentes, acontece um acidente com ela e ela simplesmente perde a noção de, eu não sei, o senso de guardar segredos e ela começa a detonar tudo que ela sabia sobre os outros, porque todo mundo fofoca ali por trás de um dos outros, então praticamente todo mundo sabe das fofocas e ela começa a contar as fofocas todas que ela sabe basicamente a fofoca de todo mundo e vira um caos. Essa parte é fantástica. Isso tá na sinopse, tá, gente? E aí vira um caos. E aí, né, depois do caos instalado, nós vamos ver como essas pessoas vão lidar ali depois desse caos instalado, porque as pessoas, algumas sabiam dos segredos, outras não, algumas se mantinham presas a esses segredos e tentavam se manter sãs com relação a isso, e é fantástico esse livro. Eu demorei para engrenar nele porque são muitas pessoas nessa família e são apresentadas as visões, os pontos de vista de cada uma delas, e aí a gente demora a se inteirar um pouco do que tá acontecendo, mas depois que você pega ali a velocidade, a dinâmica da leitura, flui bastante. Aí, um dos livros que eu mais gostei no ano, que foi o Violeta, da Isabel Allende, que também é pela Bertrand Brasil, que tem tradução da Ivone Benedetti. Esse livro aqui, ele me pegou de surpresa. Primeiro, porque é um daqueles livros, tipo Evelyn Hugo, que você termina e você fala assim, como essa pessoa não existe, sabe? Você fica assim, essa pessoa deveria existir, porque essa pessoa é muito real. E você acompanha a história dos 100 anos dessa mulher. Ela nasceu durante a pandemia da gripe espanhola e morreu durante a pandemia da Covid. E nós acompanhamos toda a vida dela, do início ali do século 20 até agora, né? O século 21. E conta basicamente a vida dela. A gente não sabe exatamente, mas indica-se ser o Chile. Alterna-se com a história da América Latina, né? Ela passa por momentos de ter muito dinheiro, de ter pouco dinheiro, de viajar para locais em que corre perigo, em momentos cruciais ali das ditaduras, né? É interessantíssimo. Pra quem já leu... Ai, agora eu esqueci o nome do livro. Qual é aquele livro mais importante da Isabel Allende? Eu vou deixar aqui... Gente, eu esqueci mesmo. Deu um branco agora. São mencionados alguns personagens aqui, então você vai reconhecer na hora e é muito legal. Esse livro é fantástico. Eu não tenho palavras muitas pra descrever esse livro sem dar spoiler, mas eu poderia falar mais alguma coisa, mas eu tenho medo de dar spoiler. E é isso. Ah, ela passa também pela Grande Depressão, mas ela passa por muita coisa. Aí nós temos Água Fresca para as Flores, que tem essa capa aqui. É uma história que você pensa assim, vai falar sobre perdas e tristezas trágicas, principalmente ali a mocinha. Eu falo mocinha, mas a personagem principal, que é basicamente a gente conta a vida dela, ela vai ser zeladora de um convento. A gente já conhece ela como zeladora e vai contar ali
toda a história dela, entre idas e vindas, e contar alguns momentos ali das pessoas que frequentam o cemitério ou para visitar seus entes queridos, ou para enterrar as pessoas ali, os seus entes, né? E aí a gente entende que essa história é sobre perdas. A gente vai conhecer algumas pessoas dessas mais a fundo, porque elas vão participar um pouco mais da vida. Ai, como é que é o nome dela? A Violette. Nossa, eu tive que procurar, viu? Porque ela conta, a maioria dos diálogos são em primeira pessoa, mas a gente vê vários pontos de vista além do dela. E são pontos de vista, são narradores, né? O ponto de vista deles são narradores oniscientes, então eles sabem de tudo que acontece ali. E é interessante esse tipo de narração. Mas, na minha conclusão, essa história é basicamente sobre a afirmação da vida, né? Porque a gente vai ver as pessoas, enquanto vai perdendo os outros, vai afirmando as próprias vidas. E a gente vai ver a amizade, a gente vai ver as lembranças que as pessoas vão tendo, inclusive a própria Violette, e o amor, né? O amor por aqueles que se foram e o amor por aqueles que ficaram, né? Através da amizade, através do amor romântico. E é muito legal. Aí, um livro que eu estava, assim, esperando há uns 3 anos, pelo menos. Enchi o saco da editora. Eles pararam de me responder, inclusive. Mas eu comprei na pré-venda assim que saiu. E eu não me arrependo de ter pagado mais caro. E assim que chegou na minha casa, parei tudo e fui ler imediatamente. E li, assim, em 2 dias. Foi Uma Galáxia Multicor e os Confins do Universo, da Beck Chambers, pela Dark Side, com tradução da Flora Pinheiro. Esse é o último livro da série A Andarilha, mas eu conheço a série como The Wayfarers. Nem sabia que se chamava Andarilha em português. Eu não sei qual o meu favorito da série, acho que são todos, porque todos eles são muito focados no personagem. A gente conhece sobre os personagens através do ponto de vista deles e através dos seus pensamentos e do que eles falam, a gente conhece mais sobre a sociedade, mais sobre o seu ambiente e mais sobre seus pensamentos, né? Tem um quê de filosofia, né? Tem um quê de social, né? A gente vê ali, a gente entende o porquê de alguns preconceitos, né? Através disso, ela faz muita conexão com a nossa própria sociedade. Nesse aqui, ela trabalha muito essa questão do preconceito através do não conhecimento das espécies, no caso, né? É através do não conhecimento, preconceito daquele que a gente não conhece. Então, nós temos um espaço confinado em que uma das espécies que ninguém conhece, ninguém tem contato, as pessoas pensam o pior dessa espécie. Então ali nós vamos ter essas espécies interagindo e aprendendo mais sobre essa espécie que ninguém tem conhecimento, que todo mundo tem medo, inclusive. E é muito interessante. Eu não saberia como fazer uma resenha, mas eu gostaria muito de tentar. Se você quiser uma resenha, ou pelo menos eu fazendo, sei lá, vlog não dá, né? Eu não sei se eu vou reler tudo, porque eu tô com muita coisa pra ler, mas uns comentários, assim, um vídeo de comentários sobre essa série, deixa aqui. Vamos para os e-books. Eu li A Sombra do Vento, do Carlos Luiz Afon, com tradução da Márcia Ribas, pela Suma Editora. Esse é um livro sobre livros, né? Tava lá na minha lista. E uma história sobre histórias. É basicamente isso, é o que eu poderia dizer sobre esse livro. E ele prende a gente. Ele tem um narrador ali onisciente, então cada vez que ele conta uma história, ele conta a história completa. Assim, ele vai dosando as histórias daqueles personagens, porque são muitos personagens, tanto que ele repete bastante o nome e o sobrenome dos personagens, e ele vai contando ali cada história de cada personagem para você ter ali um panorama geral e para você conectar cada personagem à história principal. Isso pode soar cansativo no início, pode soar lenta essa leitura, até porque o livro tem 600 páginas. A gente leu para o grupo lá no Telegram de leituras conjuntas. Nós acompanhamos a jornada individual desses personagens e a jornada conjunta com aqueles que se juntaram para solucionar ali aquele mistério, que era um mistério ali que cada vez instigava mais. Então, foi um livro assim que no início
por causa desse estilo de escrita ali, de contar histórias dentro de histórias, foi um pouco lento, mas depois voou. Aí eu li 2 livros da Abby Jimenez, que foram traduzidos pela Alessandra Steste, que são pela Arqueiro. O primeiro é o Parte do Seu Mundo, que tem a ver com o Para Sempre Seu, que é o segundo. O primeiro, a gente conhece 2 personagens. A mocinha, ela é mais velha que o mocinho ali, uns 10 anos, eu acho. Eles são de cidades completamente diferentes. Um é de uma cidade pequena, o outro ela é de uma cidade grande. Ambos têm suas responsabilidades. Durante praticamente o livro inteiro, a gente acha impossível eles ficarem juntos, porque cada um tem suas responsabilidades que eles não podem deixar, porque outras pessoas dependem dessas suas responsabilidades. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que a gente sabe que é um romance, a gente sabe que eles vão ficar juntos no final, mas a gente fica quebrando a cabeça sobre como eles vão ficar juntos no final. O jeito que a autora dá pra eles ficarem juntos no final é muito interessante, e os personagens secundários são uma delícia. Esse livro é uma delícia, é um dos livros mais gostosinhos que eu li no ano e indico pra caramba. Aí vem o Para Sempre Seu, que é uma personagem que era melhor amiga da mocinha do primeiro livro. Ela é médica do pronto-socorro também, igual a mocinha do primeiro livro, né? E ali ele chega, ela tá pronta, ela é a pessoa que poderia ser indicada ali para ser a chefe do pronto-socorro, mas aí chega um médico, começa a ter um burburinho de que ele vai ser indicado para ser chefe. E aí ela fica pé da vida com ele e com o chefe dela, né? E aí vira um enemies to lovers da parte dela. E aí a gente descobre que o mocinho tem fobia social, né? Ele é extremamente ansioso. A gente vai descobrindo mais sobre o que é fobia social, e por alguns motivos lá, eles começam a trocar cartas, e são uma delícia essas cartas, porque ele não consegue conversar com ela direito cara a cara, ele quer se desculpar por algumas coisas, e ele começa a mandar cartas pra ela. E essas cartas vão, né, indo pra frente, até que eles começam a trocar bilhetinhos também ali nos armários um do outro, e eles vão tendo essa amizade aí. O mocinho vai se sentindo mais à vontade pra conversar com ela, eles vão tendo essa amizade aí crescente. E aí nós temos também as histórias à parte, né, que é o irmão da mocinha ali precisa de um transplante de rins urgente. Ali nós temos a família do mocinho que pressiona ele pra ter um relacionamento, só que ele tem essa dificuldade, né, social. São poucas pessoas que entendem essa dificuldade dele, e eu gostei mais desse Para Sempre Seu do que Parte do Seu Mundo, mas eu gostei do conjunto aí da obra, né? Inclusive tem uma trilogia que eu tô doida pra ler dela, mas eu não sei quando é que vai sair no Brasil, porque os e-books estão caros. Aí eu li Em Busca de Mim, da Viola Davis, com tradução de Karine Ribeiro pela editora Bestseller. Eu fiz o seguinte, eu li porque eu vi que esse livro, eu tinha comprado numa promoção bem baratinho, um e-book em português, e eu vi que o e-book em inglês também não tava caro, e aí eu tinha uns créditos no Audible em inglês, porque eu queria ouvir a própria Viola Davis lendo o audiobook dela. Então eu fui ali fazendo a dosagem, lendo um pouco em português e lendo um pouco em inglês. A única palavra que eu consigo usar para esse livro, né, porque eu não consigo falar muito sobre esse livro, é que ele é brutalmente visceral. Ela é extremamente honesta sobre a vulnerabilidade dela. A leitura dela mostra isso mais ainda. Eu não sei se tem o audiobook dele em português, mas se tiver, eu gostaria de pegar uma amostra para saber como é que é, mas esse livro é extremamente visceral. Eu só posso dizer isso, porque a gente percebe isso na leitura em português, a tradução tá muito boa, mas esse book bateu em mim. Foi mais um livro de não ficção, né? Eu li 3 esse ano, 4, porque eu li o da Britney, então tá bem, né, pro ano. Mas esse livro bateu em mim, assim, bateu e quicou, sabe? Aí eu li o 7 Days in June, da Tia Williams, pela editora Quercus. Eu gostaria de deixar
uma opinião aqui, porque a protagonista, ela tem enxaquecas horríveis desde criança, e aí eu descobri que a própria autora tem uma doença crônica, eu não sei se ela tem exatamente enxaquecas, e isso foi extremamente bem retratado, né? A forma como ela fica dias de cama, dias sem conseguir lidar com nada, ela fica extremamente frágil, ela depende da filha para fazer as coisas. A maioria das pessoas não sabe sobre isso, ela não gosta de mostrar essa vulnerabilidade para as pessoas, ela não gosta de mostrar vulnerabilidade sobre várias coisas para ninguém. E outro livro que foi muito visceral, porque nós vamos lidar aqui com drogas na juventude, nós vamos lidar aqui com um amor adolescente que é muito potente, eles se conhecem e é um primeiro amor assim muito marcante em 7 dias, né, que eles se conhecem, que eles vão convivendo ali e em 7 dias acaba. Por isso que é 7 Days in June, por isso que é 7 dias em junho. Esse livro inclusive vai ser publicado no Brasil e eu quero ele para ler de novo, porque esse livro me marcou muito. Os dois protagonistas, eles se tornam escritores, só que de gêneros diferentes. É engraçado porque eles falam muito sobre si e sobre o outro, mas sem escancarar sobre isso. A gente percebe que a protagonista feminina, ela é muito julgada não, mas ela é muito desacreditada pelo estilo de escrita, pelo gênero que ela escreve. Apesar dela ter ali uma fanbase, um fã-clube muito extenso, pessoal que gosta muito do que ela escreve, mas o mocinho, né, apesar de ser um homem negro, ele é um homem que escreve livros cabeçudos, então ele tem ali muito mais prestígio, né, apesar dele não escrever um livro novo há bastante tempo, ele ainda tem bastante prestígio aonde ele vai, e isso é sexismo, né? Eu não sei muito mais o que dizer sobre esse livro, é basicamente isso. Ele fala muito sobre vulnerabilidade, sobre esconder as fraquezas, o que os personagens consideram fraquezas, e sobre também ajudar o próximo. E é isso. Esse vídeo está do jeitinho que vocês gostam, imenso, por isso eu vou pedir para vocês darem o seu like, né, deixarem a sua curtida, compartilharem esse vídeo com pessoas que gostam de vídeos imensos, que estão procurando saber os livros favoritos dos outros ainda, e inscreva-se no canal se você gostar do que eu produzo por aqui, beleza? Vamos lá para os comentários, me conta aí se você leu algum desses livros e me conta também quais foram os seus livros favoritos do ano passado. Pode deixar um listão aí que eu vou adorar saber. Então é isso. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!